Primeiro eu quero cumprimentar a todos, dizer da felicidade de estar nesse momento, nesta casa, particularmente porque Eugênia foi nossa funcionária na Universidade Federal do Paraná, esteve muito próximo de nós e era uma pessoa que, na sua modéstia, na sua humildade, estava sempre disposta a construir. Foi uma mulher corajosa, um espírito extremamente voltado para o bem e que soube discernir bem aquilo que tinha significação, não é? E aquilo que realmente ela poderia não dar tanta atenção. E a grande atenção de Eugênia foi realmente em torno de uma espiritualização. Eugênia queria se espiritualizar. Me parece que isso, a casa, a doação que ela fez para a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, demonstra o quanto realmente Dona Eugênia caminhou no sentido de um autoconhecimento e de uma expressão social comunitária. Ressalvando isso e dizendo da alegria, né, da sua continuidade como um espírito crítico que veio à Terra para transformar, nós temos uma missão na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. É uma missão corajosa e, ao mesmo tempo, uma missão desmistificadora e uma missão de construção de um momento novo. A doutrina dos espíritos, não é, ela tem momentos extremamente concisos, fortes, e sempre foi a doutrina tranquilizadora e consoladora da humanidade, desde que ela, codificada por Allan Kardec, alcançou as lides sociais. Na dimensão crítica do espiritismo, ela foi devagar sendo interpretada e composta de tal maneira que ela ficou um pouco mística. Nós, nesse momento, precisamos rapidamente voltar a estudar, voltar, nesse momento, a pesquisar, a registrar um pouco dessa pesquisa, a contextualizar e imediatamente, com força e com um processo crítico, sistematizar o pensamento espiritista. O centro espírita tem que se transformar gradualmente numa universidade do povo. Para que ele se transforme numa universidade do povo, ele tem que estar com agentes comunitários e pessoas qualificadas à sua frente, trabalhando em primeiro lugar num projeto chamado político-pedagógico da comunidade. Então nós precisamos saber, por exemplo, nesta comunidade, quais são as grandes significações dessa comunidade, positivas e negativas. Nós temos que fazer um alinhamento e saber aquilo que nesse momento representa efetivamente a comunidade e que está exposto a nível de leitura. Então a gente trabalha o projeto político-pedagógico, compõe esse projeto político-pedagógico numa ordem crítica e imediatamente monta um programa. Nós temos que ter programa num aspecto curricular. Então nós temos que entender que currículo é vida. Então nós temos que saber, vejam, o país que nós estamos vivendo começou a envelhecer. A doutrina dos espíritos, os espíritos, nesses últimos 50 anos, ficaram sistematicamente nos alertando que nós envelheceríamos. Nós estamos envelhecendo muito fortemente. O envelhecimento é assustador para nós que somos pesquisadores de universidade, essa coisa, ficamos muito preocupados, porque nós estamos envelhecendo, e além do envelhecimento, nós ainda não colocamos algumas variáveis. Amanhã, sexta-feira, entre amanhã e domingo, quantos meninos entre 14 anos, particularmente masculinos, e 27 anos serão trucidados por arma branca ou de fogo em face de droga? Quantos vão morrer? No Paraná, com toda certeza, a gente perde quase 100. Em São Paulo chega a quase 1000. No Rio de Janeiro, 1500. O Nordeste a gente não sabe quantos. Em Pernambuco é uma guerra civil. É evidente que com essas variáveis, mais a variável do trânsito em torno de, por exemplo, motocicleta, e outras variáveis, por exemplo, de brigas de fundo de quintal, de agressões, de alcoolismo e de dependência química, nós estamos diminuindo cada vez mais. A diminuição é imensa. Tanto que a nível progênico, o processo, por exemplo, de nascimento de crianças, nós estamos colocados nesse momento quase que no último lugar. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque com esse envelhecimento da população, nós teremos que pensar no nível de produção. Como é que nós vamos alimentar, por exemplo, a população? Como é que nós vamos distribuir, repartir e, consequentemente, compor instruções adequadas para consumir? Nós continuamos ainda consumindo gorduras, nós continuamos fazendo óbito muito cedo nas classes menos favorecidas, nós continuamos, nesse momento, com crises imensas de falta de educação, porque nós não temos educação continuada.
O Centro Espírita, como Universidade do Povo, tem que ter permanentemente no conceito de currículo a educação continuada. Nós temos que estar permanentemente com pessoas especializadas fazendo educação continuada. Vejam, meus amigos, volte um pouco no tempo, imagine há quantos anos nós temos papel higiênico. Nem 100 anos. Imaginem, por exemplo, há quanto tempo nós temos, não é, níveis de banho. Hoje fácil, de chuveiro, de ligar o chuveiro e tomar banho. Quem sabe 100 anos também. Não é? As elites, às vezes algumas delas, em França, em alguns países, tomam banho. Mas nós é muito pouco tempo. É pouquíssimo tempo. Então, o sentido sanitarista, o sentido de equilíbrio, de higiene, é extraordinário. O Centro Espírita, sendo efetivamente uma Universidade do Povo, com um projeto político-pedagógico, um currículo, e priorizando a pessoa humana, todos os projetos, os programas, têm que ser voltados para um crescimento do ser humano. E esse crescimento não adianta a gente ficar aqui fazendo proselitismo, que daí não seria nem educação, em torno de espírito. Não, vamos fazer isso agora, o espírito diz, não, nós temos que pensar no incongruente. Nós temos que olhar para o sujeito e perguntar, como é que você está na sua casa? De que maneira o senhor está, por exemplo, higienizando sua casa? Como é que o senhor manda seus filhos para a escola? O senhor tem netos, filhos drogados? Nesse momento, seus filhos estão sendo tratados adequadamente, nós não podemos fugir disso. Então nós temos que entender nitidamente e criticamente que a casa espírita não é uma fábrica de sonhos, de ilusões. Onde chega-se aqui, a gente faz promessa. Isso nós não temos. Nós não somos milagrosos e nem queremos, nem acreditamos em milagre. Nós acreditamos em uma possibilidade imensa, através da educação, de mudar o mundo. Não é? Criar uma nova ordem moral. Nós temos que criar uma nova ordem moral. Aqui perto dos senhores, nós temos os sistemas penitenciários. Se os senhores forem ali, por exemplo, no processo de aprisionamento, os senhores ficarão assustados de ver, inclusive, um grande número das classes pobres. São grupos, evidentemente, inferiorizados, pessoas que mataram, furtaram, roubaram, provocaram sequestro, que venderam droga, estão todos aqui. As elites não estão. Os senhores conhecem, todos os dias está caindo ministro aí, pouquíssimos deles estão sendo, nesse momento, apenados. Pouquíssimos. Os próprios tribunais têm dificuldade de apená-los, de, evidentemente, levá-los aos bancos de réus e imediatamente condená-los. É o que seria exemplar para todos nós. É difícil, não é feito. Não é? Nós temos que pensar em crises sociais que vêm aí muito intensas. A partir dessa semana, o casamento, por exemplo, homossexual está aberto. Nós precisamos saber de que maneira nós vamos enfrentar isso. Não adianta ficar aqui fazendo um sonho, não é, no céu. Não é isso. Nós temos que pensar, em primeiro lugar, de que maneira nós faremos um tratamento adequado a seres humanos que têm dor, que sofrem, que têm dificuldades, por exemplo, financeiras imensas, que têm uma perspectiva de vida, que querem ver seus filhos nas universidades. Nós não podemos ficar com esses sonhos quiméricos, longínquos de nós. Nós temos que mostrar para eles que eu e os senhores, cada um de nós somos as nossas experiências. Então nós temos que fortalecer essas pessoas que veem a nós, dizer, você errou, porque não há um passado de erro que um presente de trabalho e de consciência não transforme num futuro de luz. Então a gente tem que conhecer sempre essa trilogia. Dizer, um passado às vezes de erro, um presente de muito trabalho e um futuro de luz. O Centro Espírita tem que ser isso, ele tem que ser uma casa viva, aonde, sob todos os pontos de vista, a gente olha para as pessoas e promove as pessoas. E não promove com diletantismo, nem promove com projetos, evidentemente, mirabolantes. Nós temos que ter uma realidade concisa, olhar para os senhores têm que confiar em nós e chegar para nós e nos contar. Aqui nós temos gabinete de orientações filosóficas, contar. A situação minha é crítica, porque a gente, às vezes, desabafando, às vezes dizendo alguma coisa, o outro, e até uma dimensão de ordem espiritual, vai permitir que chegue aos senhores recomendações adequadas. Não são, de maneira nenhuma, mais do que recomendações. Nós não podemos fazer imposições a ninguém. O processo nosso, doutrinário espírita, é Deus como fundamento, o fundamento da vida, Cristo como o exemplo do amor, da dignidade e da luz, o grande educador,
Depois nós temos o livre-arbítrio, que nós vamos trabalhar o livre-arbítrio como uma significação plena de liberdade, aonde o indivíduo ele tem que consultar a sua consciência, e essa consultar a consciência tem uma significação de trilogia. A gente não enxerga essa cortina, nem enxerga essas flores, nem os senhores estão me enxergando e eu os senhores, sem em primeiro lugar concebermos. A gente tem que, em primeiro lugar, conceber. Quando a gente concebe uma coisa, a gente imediatamente põe, concebe em níveis de percepção. A gente coloca para percepção. E quando a gente coloca para percepção, a gente coloca para consciência. Então vejam, senhores, que o Dr. Einstein é considerado pelos especialistas, os senhores sabem quem é o Dr. Einstein, é o grande pensador do século XX, e alcançando o século XXI, com a teoria da relatividade, e até compondo níveis filosóficos. Ele, dizem os especialistas dessa área, que ele alcançou, quem sabe, entre 1,70% a 2%. Eu e os senhores, que sabe, a gente alcança a nível de consciência dessa realidade que a gente vê, que sabe 0,5%, 0,7%. Nós somos extremamente, deficientes. Eu e os senhores somos portadores de necessidades, permanentemente portadores de necessidades. Tem irmãos nossos que são portadores de necessidades especiais, não conseguem andar, têm deficiência mental, tem isso, tem aquilo. E esses nós precisamos olhar mais. Mas todos nós somos portadores de necessidade, sempre. Nós nunca sairemos de ser portador de necessidade. A gente tem que levantar de manhã, a gente é indigente, a gente não é suficiente. A gente vive permanentemente numa indigência. Os senhores viram o poderoso Gaddafi no chão, exposto para que a população que o aplaudiu, com aquelas mesmas mãos, pudesse matá-lo e olhar, evidentemente, para ele, o que foi uma lástima. Nós, juristas e advogados, lastimamos muito que ele tenha sido trucidado dessa forma. Poderia ter sido condenado a um tribunal de Haia e o mundo inteiro ter condições, evidentemente, de exigir, e dali para frente nunca mais ninguém repetir tragédias como desse senhor. Mas ninguém perde a indigência. Ao longo da vida, nós somos sempre indigentes. E a gente sempre vai precisar da outra pessoa. Sempre. Então era preciso que no centro espírita houvesse uma preocupação em uma formação consciencial, da outra pessoa. Que a gente pudesse conceber outra pessoa, perceber outra pessoa e se conscientizar do quanto ela me reflete e quanto eu reflito a ela. Isso é fundamental. Então a casa tem que ser muito viva. Absolutamente viva. Ela não pode ficar aqui fazendo promessas ou simplesmente chamando de espírito. Ela tem que ter uma relação muito forte, mas muito forte, com a vida, não só com o existir, mas com o viver. Nós temos uma tendência, às vezes, a compor um quadro só de existência. É como se a gente só existisse, a gente não vivesse. E eu e os senhores precisamos viver. Quer que eu dê um exemplo para os senhores? Quem sabe ao longo da vida, os senhores alcancem, num dado momento, uma pessoa que os senhores vão amar. Homem, mulher, independente de sexo. E independente de relação sexual. Nessa caminhada humana, os senhores vão encontrar alguém. Quando encontrarem, meus amigos, em face dessa indigência que nós somos e desse grau de necessidade, é melhor que a gente imediatamente, até, quem sabe, se quede um pouco, fique próximo e transfira para a pessoa e a pessoa transfira para a gente os valores positivos. Porque na Terra onde a gente está, é muito difícil essa escalada. A escalada do amor, que tem um poder fantástico, iluminador, de transformar a gente. E quando a gente encontrar alguém que trouxe num dado momento para a gente um ístimo, um pouco de luz, é preciso que a gente se detenha para que a gente aproveite melhor. A vida é assim. Pode ser velho, pode ser uma criança, pode ser uma pessoa que esteja no estertor da morte, a gente não sabe. É a linguagem silenciosa da vida que num dado momento mostra para a gente o que significa. Isso acontece com as pessoas que passaram a viver graus conscienciais de humildade em um país, em um mundo pluralista, onde a diversidade humana é caracterizada por todas as nossas necessidades. Não é possível que as pessoas tenham vaidade, orgulho. Nós somos todos nascidos de mulher e iguais. Não é? Nós somos todos, no sentido físico, uma composição de sentidor e de ter perspectivas, evidentemente, de vida e de morte. Somos absolutamente iguais.
Eu não vejo razão nenhuma porque eu tenho o título de doutor, ou porque eu sou ex-catedrático, professor de universidade, ou porque eu sou essas dimensões, ou porque eu fui procurador, eu ser diferente dos outros. De maneira nenhuma. Nós somos absolutamente iguais. Então, nessa desigualdade que está aí, e nesse campear, por exemplo, de pessoas que têm uma necessidade imensa de se diferenciar por um processo até desrespeitoso com um país pobre como o Brasil, a gente no Centro Espírita tem que fazer um esforço extraordinário para compor um nível de igualdade, para que a gente, a sentido de justiça, possa dar a cada um o que é seu. E isso não é fácil. É preciso que todas as pessoas estejam imbuídas de um sentido de construção. E a gente precisa fazer esse sentido de construção. Há 40 anos atrás, eu, muito moço, professor do curso de Direito da Federal e da Direito de Curitiba, eu resolvi que, pelo menos uma vez ao ano, eu levaria os alunos, era anual, para fazer visita aos asilos e leprosários. E até hoje eu encontro juízes de direito, alguns desembargadores, e que me dizem sempre a mesma coisa. Professor Mauri, foi muito bom o senhor ter me levado no asilo de velhos. Nunca mais esqueci. Tenho voltado todos os anos, porque aquilo que nós somos iguais, nós temos a necessidade de fazer imediatamente uma avaliação. E isso é característico de cada um de nós. Nós sabemos que nós temos a mesma indigência. Então era preciso que a gente aprendesse permanentemente com todas as pessoas. Que o Centro Espírita nos sensibilizasse a fazer um olhar, um segundo olhar, um terceiro olhar, e que a gente aprofundasse esse terceiro olhar, para que a gente pudesse ir mais longe, para que a gente pudesse alcançar novos horizontes. Esses exercícios todos são exercícios curriculares de vida. Então a gente precisa estar muito preparado para ter a coragem, por exemplo, de se despir um pouco de vaidade, de se despir um pouco de que a gente tem uma suficiência, de que a gente é maior do que as outras. Não. Eu acho que a empregada, aquela moça modesta que trabalha na casa da gente, de vez em quando ela é capaz de ensinar muito a gente. Ensinar, por exemplo, olha, põe aquele peso ali e a porta não bata. Faça isto, faça aquilo, todos nós. Isso é o que o Centro Espírita faz numa administração que nós chamamos eslética. Nós admitimos transdisciplinaridade e eslética. Nós dizemos que as coisas todas têm uma unidade e que elas têm uma aderência, que tudo adere a tudo, que é uma unidade. Não é? E que nessa aderência, nessa unidade, era preciso que a gente descobrisse a significação, evidentemente, das coisas, dos seres vivos e particularmente de nós, seres inteligentes. Como é que num espaço plástico, porque o espaço é plástico, a gente pode se compor de tal maneira que a gente aprenda. Porque o problema sempre é aprender. E aprender tem que significar modificação de comportamento. Como é que é a modificação de comportamento? Tem que ser por sentimento, pensamento, palavras e ações. Então, quando a gente recebeu uma informação consciencial, imediatamente é como se a gente fosse processar aquilo, não é? E esse processar é importante que os senhores saibam. Eu tenho visto que algumas casas espíritas continuam fazendo um erro. Quando a gente diz, vamos fazer reflexão, reflexão é retorno. Veja, está me acontecendo alguma coisa, está passando na minha frente alguma coisa nova, que eu não sei o que é. Só para os senhores terem ideia, quando as naus portuguesas chegaram no Brasil, o relato que se tem é extraordinário. Alguns índios perguntaram, por exemplo, depois para eles, por gestos, e depois eles descobriram o que era. Como é que vocês chegaram nadando aqui? Disseram, não, viemos nadando. E apontavam o navio e eles não enxergavam o navio. Eles não enxergaram o navio. Eles não tinham meios de conceber. Eles nunca tinham visto um navio. Não é? Eu ainda, veja, conheci pessoas em uma fazenda da minha família, que um deles me contou o seguinte: quando passava o carro, eu corria e me jogava no chão para sentir o cheiro da gasolina. A primeira vez que eu vi passar um avião, eu me escondi. Porque nós não tínhamos, evidentemente, um nível de concepção. Então, quando a gente faz essas concepções, a gente começa a crescer. O Centro Espírita tem que nos ajudar a aprender a conceber, veja, a perceber e a conscientizar. Nesta relação consciencial, hoje eles estão fazendo uma coisa chamada retrô.
retrô em ciência, e seria assim, a gente pega pessoas, especialistas pegam pessoas, foram para a África, por exemplo, e perguntaram aos africanos, o que é que mais impressionou vocês? Como é que é a memória de vocês? Porque a gente descobriu que todo o nosso sistema celular tem memória. E que é possível, cientificamente, a gente fazer, através de psicólogos, de etnólogos, sociólogos, antropólogos, e fazer uma pesquisa e descobrir algumas coisas que ficaram registradas de gerações a gerações. Então perguntaram eles, o que é que o branco trouxe a vocês? E qual não foi a surpresa quando um deles descobriu, os outros todos começaram a descobrir, independente, não estavam juntos. Não é? O cheiro. Como o cheiro? Mas por que o cheiro? O que é que representava? Não, a minha avó dizia que quando os brancos chegaram, era porque a gente não podia nem dar as mãos, porque eles deviam ter, não é, absolutamente feridas no corpo, porque eles estavam sempre cobertos dos pés à cabeça e fediam muito, porque eles saíam da Europa com roupas, Europa fria, com roupas evidentemente integralmente pesadas, chegavam lá nos países africanos 4 meses depois, sem banho, imagine o cheiro. Não é? E os negros, eles podiam não ter sabão, como é o caso americano, mas eles entravam permanentemente em dias de calor nos rios, na água. Então um pouco do odor desaparecia. Quando eu vi nos brancos, o que é que eles disseram? Eles cobrem até aqui porque eles têm chagas. E essas chagas fedem. E pode pegar em nós. Então eles tinham medo de branco, vocês não imaginam, não é? Quando foram fazer isso, primeiro fizeram com os índios americanos. O que é que foi importante para vocês, os brancos? Imaginavam que era cavalo, imaginavam que fosse a vaca com leite, com o sabão. E eles nos ensinaram a fazer sabão. O mais importante foi aprender a fazer sabão. Porque passamos a tomar banho, consequentemente passamos a fazer uma visão nova do nosso próprio corpo. Então vejam que nada se perde. Quando a gente pensa, evidentemente, em nós, no sentido curricular, a gente tem que ensinar os senhores todos, e nós temos que aprender, que na vida a gente vive por projetos, permanentemente. É um projeto de estudar, é um projeto de casar, é um projeto de ter filhos, é um projeto de montar um negócio, é um projeto de fazer uma viagem. E alguns projetos desses, particularmente nesse sentido de produção social, não dão certo. A gente não pode confundir o projeto que não deu certo com a vida. Então, a gente, de modo geral, confunde. A gente imediatamente imagina que a vida não deu certo. E é um projeto que não deu certo. E a gente teria que parar um pouquinho e ver que aquele projeto que não deu certo, ele está nos ensinando. Tem que pegar aqueles elementos que são concisos, trazê-los, evidentemente, para um futuro projeto. E não destruir a vida. E a gente faz o contrário. A gente não foi educado suficientemente e fica achando que a gente é miserável, que a gente é ignorante, que a gente não pode, evidentemente, vencer nada, que a vida não deu certo, que as pessoas perseguem a gente. Porque o Brasil tem um número de pessoas que se dizem perseguidas enorme. É uma mania de perseguição. É uma patologia, praticamente. Mesmo no ensino superior. Fulano me persegue. Eu fui diretor de escola e tive que enfrentar, às vezes, casos graves com alunos. Não, o professor me persegue. Ninguém persegue você. Ninguém. É uma dimensão que a gente tem, com toda certeza. É porque, quando eu digo isso, é porque eu tenho condições de perseguir alguém. E eu só acho que os outros são aquilo que eu sou. É preciso a gente tomar muito cuidado, porque a gente materializa nos outros o que a gente é. Então, nós temos que, neste momento, fazer autoconhecimento. A gente tem que buscar na gente esse autoconhecimento. E isso a gente vai fazer a título, às vezes, de reflexão. Veio uma mensagem nova, eu não sei essa mensagem, então eu sento e reflexão quer dizer retorno. Eu retorno em alguma coisa que eu gravei, a tudo que está escrito, e pergunto sobre aquilo que está acontecendo. Eu fiz um retorno. Peguei as coisas assimiladas, não é? Ou que são similares àquilo que está acontecendo comigo, trago e tento jogar naquilo, é meditação. Então, reflexão é interno, é alguma coisa que já aconteceu comigo e que eu vou buscar, e meditação é alguma coisa que está passando na minha vida, está acontecendo comigo e que eu vou descobrir de que maneira eu vou resolver aquilo
ou vou anular aquilo. Então, são desafios que a gente tem que permanentemente vencer. O centro espírita não pode ficar inculcando nas pessoas o seu problema, não. Nós trabalhamos com desafios. Aqui na Terra, a gente vive de desafio a desafio. E quando a gente diz que não é problema e é desafios, fica mais fácil para a gente reunir energias, forças e vencer esses desafios. O que é muito importante é a gente não desistir nunca dos objetivos da gente. A gente tem que voltar às vezes no tempo e dizer, quando eu tinha 18 anos eu pensava o quê? O que é que eu queria ser? Quando eu fiz 30 anos, quais eram os meus objetivos? 40 anos, 50 anos, 60, 70, o que é que eu fiz da vida? Não é? Outra coisa é perguntar para a gente o seguinte, eu sou feliz? Porque, sabe, meus amigos, uma pessoa como eu, que vivi à frente, por exemplo, de milhares de pessoas a vida inteira, a grande crise das pessoas é não ser feliz. Elas estão permanentemente não sendo felizes. E sem capacidade de tomar decisões. Eu acho que é muito importante que os senhores aprendam também na Casa Espírita, através desse projeto e do currículo e dos programas, a fazer decisão. Eu não estou satisfeito, eu vou fazer uma decisão. Tem que ser feita decisão. A gente não pode, Deus nos deu inteligência para a gente fazer decisões. Então nós não temos, às vezes, essa capacidade decisória e ficamos num espaço sofrendo, angustiados, deprimidos, não é? Permanentemente vejo mulheres que apanham do marido. Hoje tem delegacias de polícia, tem que chamar esse sujeito para, evidentemente, não é prendê-lo, né? Mas pelo menos sensibilizá-lo de que ele fica sujeito às penas da lei. Não é possível uma coisa dessa. Então fica a mulher, às vezes constrangendo os filhos, constrangendo a comunidade. Nós temos que, neste momento, aprender a ser suficientemente forte para ter decisões. Que é uma coisa importante que o centro espírita tem que ensinar. Se a gente perder ou ganhar, tem que ser em pé. Sempre em pé. Deus não nos fez para ser vermes. Não é? Parece que até para falar com Deus a gente tem que ficar humilhado. Não. A gente tem que estar de cabeça erguida, ombro erguido, com um pensamento crítico forte e não verme. Verme não fala com Deus, pelo menos na nossa linguagem. A gente tem que ser muito forte. Então, quando a gente não é forte, a gente não faz nada, porque a gente tem medo de tudo. Essas crises, por exemplo, quem diz que está em depressão, porque parou de crescer em um segmento. Um segmento do cognitivo, do afetivo, do psicomotor e do conativo não cresceu. Ele não acompanhou os outros segmentos. E com isso eu fico angustiado, permanentemente angustiado. Eu começo a gastar potássio, eu diminuo o lítio, e eu não durmo mais, eu não como o suficiente, eu acho que as pessoas todas são erradas, que eu sou certo. E com isso, evidentemente, nós vamos a grandes crises existenciais, em primeiro lugar, e depois vivenciais. Nós começamos, primeiro existencial, é conosco, e depois nós passamos por um vivencial que é com as outras pessoas. Começamos a implicar com as outras pessoas, a denegrir as outras pessoas, a achar que as outras pessoas são más, quando às vezes a coisa parte de nós. Somos nós que não nos autoconhecemos. Então, nós temos que trazer instrumentos e instruções. Não adianta só a gente trazer instrumentos, a gente tem que trazer instruções. Eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro e puseram aqueles telefones, aquelas cabines, como é que chama aquilo? Orelhão. O Rio de Janeiro amanheceu de orelhão. Uma semana. Quebraram todos os orelhões. Não arrancaram os telefones porque eles não tinham tido educação social. Eles não tinham tido a social, não tinham tido a básica. Então o que aconteceu? Destruíram tudo. Um prejuízo louco para todos nós. Os elevadores de Curitiba estão todos riscados, as carteiras das salas de aula, até com prego levam para escrever o nome e fazer as coisas. Não temos consciência comunitária, vida em comum. Então o Centro Espírita tem que fazer um projeto onde a gente ensina as pessoas a vida em comum. É fundamental. É muito difícil a gente sentar num ônibus na França e imediatamente sair dali, não é? Ou com a calça ou a mulher com o vestido, com um chiclete. De maneira nenhuma. Porque eles sabem, por exemplo, que se jogar fora aquela roupa antes do tempo, é um empobrecimento da nação. É sentido comunitário, é vida em comum. Nós não temos isso. Veja, nós temos um resultado crítico, estatístico, de juntar lixos por especialistas e avaliar, por exemplo, em São Paulo. Aonde que encontrar o lixo mais rico? Nas classes média inferior e as classes pobres. Encontraram alianças de ouro,
encontraram relógios de ouro, encontraram objetos raros, porque jogam fora. Nós permanentemente começamos a fazer coleta de lixo e seleção de lixo recentemente. Até isso nós temos que falar, nós temos que pensar em meio ambiente. Então, a composição do Centro Espírita é uma composição para a vida. Não é? A gente tem que ter uma composição, ele tem que acreditar em nós, que nós estamos aqui priorizando a pessoa humana. Olha, eu não estou dormindo bem. Então aqui, quem sabe, não tem médico ainda frequentando, mas lá a SBE tem. Vai lá falar com o doutor Severo, com alguém, para a gente imediatamente encaminhar e ver de que maneira, ou com o irmão Leocádio, com alguém, de que maneira nós vamos fazer o melhor tratamento possível. De qual é a técnica que nós vamos ensinar para ele relaxar. Não, o que não pode é ficar guardando para si e sofrendo. E tendo crise, num primeiro momento, existencial. E depois vivencial. E na medida que faz esse vivencial, é terrível. Porque daí a gente não tem, evidentemente, volta. A gente não tem, no existencial a gente já dilapidou, e a gente começa a dilapidar o vivencial, que é a relação com as outras pessoas. Não é? Então a gente tem que ter na casa espírita uma visão crítica, em primeiro lugar, da gente no espaço. Como é que é o meu espaço? Vejam, por exemplo, as classes trabalhadores da construção civil. Aí, casou, primeira coisa que ele faz é dobrar a certidão de casamento. Aí veio o primeiro filho, tira a certidão, dobra tudo. E por último, além de dobrar, carteira de trabalho, todas as outras coisas, ele enrola num plástico que não respira mais. Bem enrolado. Depois pega aquele plástico que dão em banco, aquelas tirinhas, coloca naquilo, põe no bolso que sua e vai trabalhar com aquilo. Se ele perder aqui o paletó ou aquilo, ele perdeu, evidentemente, a capacidade de fazer prova de que trabalhou. Às vezes não se aposenta por isso. Será que nós vamos deixar os nossos cidadãos, nesse momento, sem orientá-los? Há um outro problema. Compra-se terreno no nosso país, ou casa, e não se registra. Proprietário é quem fez o registro em títulos e documentos públicos. Não é proprietário quem tem simplesmente, não é, a escritura pública, nem de nenhum imóvel. Eles imediatamente perdem. Ah, mas aí isso vai se arrastar na justiça não sei por quantos anos, porque dono, proprietário, é quem fez o registro. Nós vamos deixar as pessoas que tiveram, que economizaram, que vieram aqui, não, mas ele veio falar com o Espírito, mas ele tem que, em primeiro lugar, falar com ele. É a crise de vida dele. Nós temos que saber com ele o que está acontecendo. Então, nós vamos construindo um homem rígido, um sujeito que tem condições de integrar o mundo natural ao mundo cultural. Ele é um homem espiritualizado. Ele é um sujeito que tem condições de fazer diálogos, é um sujeito que tem condições de renúncia voluntário, é um sujeito que tem condições de se avaliar, é um sujeito que tem condições de reprimir alguns desejos. Tem condições, não é? Ele tem autoconhecimento, então ele vai reprimindo alguns desses desejos, ele tem confiança na religião. Nós, no Centro Espírita, nós não somos milagreiros e nem fabricantes de ilusões, mas nós somos criaturas que temos fé em Deus. A nossa fé é racional. Então nós temos que fazer um exercício de fé. E esse exercício de fé, ele tem que ser pleno. Ele tem que se absolutizar em nós. Não é uma fé, não é? Fé de mais e fé de menos, até eu digo, não é porque é uma coisa horrível que dá uma cacofonia, mas é isso mesmo. A gente tem que ter um sentido crítico de fé. Meu Deus, não é? Não precisa estar rezando quilômetros de prece. É a súmula da minha vida. O que é que eu já passei na vida? Eu já passei isso, passei aquilo. Em torno daquilo que eu passei, quer dizer, Deus, eu vim até aqui, está tão difícil agora. Olhe um pouco por mim. Nós, espiritistas, ensinamos um Deus imanente, não transcendente. Ele está comigo, com cada um dos senhores, ele vive permanentemente conosco. Então não há como não falar com ele. Nós podemos conversar com ele. Mas isso é preciso uma consciência. A gente tem que ter uma consciência. E essa consciência não é mística, não é dogmática, não é esotérica, vejo, não é sacra. Não, de maneira nenhuma. É alguma coisa dentro de mim. E eu vou fazer o equilíbrio entre o interior e o exterior. Não é? Na medida que eu faço esse equilíbrio entre o interior e o exterior, eu fico um homem forte. Eu tenho condições de ajudar o próximo,
de fazer renúncias, de amar, de compreender, não é? De buscar o melhor, de fazer opções, não é? De não agredir. De não agredir. A gente não pode agredir permanentemente todo mundo, estar permanentemente com o rosto fechado e agredindo. Agora, nós também não podemos ser pessoas debochadas. É horrível o deboche. As universidades estão no nível de deboche público. Não é? Nos falta autoridade. Basta os senhores caminharem aqui nas ruas para ver de que maneira estão os prédios públicos e inclusive os particulares, todos pichados, riscados. Até quando nós resistiremos a isso? O nosso patrimônio sendo imediatamente, e a composição visual nossa sendo suja, destruindo, evidentemente, o nosso equilíbrio visual ligado ao espaço plástico. Por quê? Porque as autoridades, todo mundo tem medo, todo mundo. Depois dessa Revolução de 64, e com os sucessivos adendos dessa Revolução, com perseguições, prisões, essa coisa, todo mundo passou a ter medo. Todo mundo tem medo, todo mundo. Não é? Medo. Não é? E isso não é possível. Então a gente precisa mudar um pouco. Outra coisa é o problema cultural. Por exemplo, temos que incentivar os nossos filhos, incentivar os nossos netos a visitar, por exemplo, museus. Eu fui diretor do Museu Paranaense e ocupei algumas outras funções aí políticas no Estado. E uma das coisas terríveis que eu vi foi realmente, quando é que você visita museu, casas de cultura, essas coisas, dia de chuva? Não é possível uma coisa dessa. É evidente que essa escola de primeiro grau é uma escola que está defasada. Essa escola não ensinou as pessoas a ser felizes. Então, a felicidade, ela se compõe de toda a realidade que eu alcanço. E ela se compõe de toda a realidade que eu alcanço, ela é uma porta que se abre para fora. Na medida em que eu olho as outras pessoas e sou feliz no concurso das outras pessoas, eu tenho amor. E na medida que eu tenho amor, eu faço uma felicidade maior. Então, eu acho que os senhores têm vindo a uma casa que a proposta nossa, pelo menos a minha como presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que hoje tem em todo o território nacional, e nós temos aqui o Dr. Paulo, que pode dizer, e que a gente tem trabalhado e tem levantado e levado essa mensagem no sentido de construir. O que nós esperamos dos senhores é que a casa dos senhores seja um centro de convergência do bem e da verdade, que ali os senhores façam prece, que os senhores sejam mais compreensivos e justos com os seus filhos, que os senhores os amem mais, que haja nos senhores um sentido de vida pleno, que os senhores sejam responsáveis, solidários, que não sejam pessoas levianas, agressivas, que não fiquem a todo instante, evidentemente, mentindo, tentando consolidar a solidez da mentira. Não. É preciso imediatamente ter uma transparência, não é? E um sentido absolutamente claro de vida. E quero dizer aos senhores, quando eu falei, inclusive nesse casamento homossexual, há 4 semanas atrás, eu saía da faculdade e caminhava no pátio, uma das moças disse: professor, eu vou matar meu filho. O que é isso? Meu filho me contou que ele fez uma opção, eu não aceito isso, eu vou matar. Vocês imaginem, eu puxei. Quer dizer, o que é isso, criatura? Fale para mim. Não, meu filho, você não pode fazer isso. Você não vai matar teu filho, você quer portar para fora isso que você não sabe aceitar, é preconceito que você tem, me diga o que é. Aí ela me disse: você não vai. Agora veja o risco que você corre. Esse menino, toda certeza, quem sabe esteja até envolvido com grupos homossexuais ou alguma coisa, ou droga. Amanhã esse menino aparece morto, as pessoas que você disse que ia matar teu filho vão denunciar você como fosse você que matou. Você já imaginou a responsabilidade? E ela ficou assustada e depois me procurou no dia seguinte, disse: que bom que o senhor falou isso e tal. Então, a gente precisa pensar muito antes de falar. Porque às vezes uma palavra pode destruir a pessoa e destruir a gente também. E até a gente se comprometer gravemente. Então era preciso que a gente fosse comedido, que houvesse em nós todos um sentido de priorizar o ser humano, que a gente gostasse das pessoas. A gente, quem sabe, não pode amar a todos, mas pelo menos tolerar. Pelo menos tolerar. Não é? Não pode ficar agredindo as pessoas. E a casa da gente tem que ser um porto seguro, onde a gente, quem sabe, com as pessoas cheguem, que é bom estar na sua casa. Então, desde um processo material de higiene, até uma aeração da casa, janelas abertas, tudo, e também um nível mental e espiritual. Criar um extra mental na casa do bem. Não é? Onde a gente repita coisas boas, a gente acredita na vida, onde a gente tem a paciência, a gente oscule os cílios. Quem sabe um pouco dos cílios está em droga, é porque a gente esqueceu dos cílios. A gente não pode esquecer.
Eles precisam da gente ao longo da vida. Precisa tocar nas suas mãos, no seu rosto. Precisa dizer para eles, olha, não tem importância. Amanhã será um novo dia. Nós começaremos junto e vamos vencer. Nós temos que ter coragem. Muita coragem. Porque os traficantes e as pessoas que querem, nesse momento, desviar nossos filhos, eles também têm coragem para o mal. Nós temos que ter coragem para o bem. O bem é maior do que o mal. Sempre, sempre, permanentemente maior do que o mal. Assim, era preciso que os senhores todos compreendessem isso. Há um caso interessante de um furtador, um ladrão, não é? Ele arromba uma casa. É uma espírita, mau. Naquele dia, o grupo da Consolação não tinha ido à sua casa. Ela tinha passado muito mal, estava na cama. E quando ela viu o barulho, ela pensou que eram eles. Ah, que bom que vocês vieram, não estou enxergando bem, estou com muita dor de cabeça, muito mal, passei muito mal o dia, não pude levantar, estou com fome. E o ladrão ficou olhando para ela, ficou desesperado, ficou olhando. Disse, mas o que é que eu posso... Vem aqui mais perto de mim, toque em mim, eu estou tão carente. E ele ficou assustado com aquilo, não é? E chegou perto dela, tocou a mão, ela segurou a mão dele, não é? Disse, você lá no centro, e eu não pensei que era uma das moças, mas me ajude um pouco, me ajude a ir até o banheiro. E ele ajudou. Você não pode trazer uma comida para mim, um pão, alguma coisa? E ele trouxe. Aí ele disse a ela, eu vou ficar aqui à noite. Ficou aquele dia, ficou aquela semana, recebeu as outras pessoas, limpou a casa, foi ficando, ela melhorou, e ele foi ficando. Ele transformou-se em um dos grandes líderes espíritas de São Paulo, do interior de uma das cidades de São Paulo. Imediatamente, não é? A bondade e a sinceridade dela, até às vezes, que sabe, naquele desconhecimento de quem era, o transformou. Eu sei que nós podemos transformar a todos, pela força do amor. Eu espero que eu tenha sensibilizado os senhores para uma construção maior da vida. E a construção maior da vida, o cimento da construção maior da vida é o amor. É o amor, a humildade, a paz, a serenidade, o olhar para as pessoas, o segundo olhar, não é? A compreensão, o saber ouvir. E nessa sucessão, inclusive, a energia. A gente tem que ser muito enérgico, não é? Muito forte. Uma vez eu estava num tribunal e perguntaram quem é que compõe aquele... Eu doutor disse, esse homem era eu. Meu Deus, mas eu tenho um nome assim. A gente está com medo de mim, porque eu procurei ao longo da vida, que eu sabe que tem errado, porque às vezes a gente não faz ser justo. Mas é muito importante que haja na gente uma consciência de justiça, que a gente procure fazer da melhor forma possível o sentido da justiça. E eu espero que essa casa, que é um porto seguro do bem, e é um braço da Universidade do Povo, que os senhores possam, cada vez que aqui adentrarem, levar um pouco dessa mensagem construtiva e dignificadora da pessoa humana. Que os senhores estejam mais presentes conosco e que a gente possa realmente lhes ajudar, não é? A fazer um grande encontro, em primeiro lugar consigo mesmo, que é a consequência do próprio Criador, entendendo melhor Jesus Cristo e compreendendo melhor a presença dos Espíritos bons na Terra. Muito obrigado pela atenção. Deus ilumine os senhores, que os senhores sejam muito felizes.